Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo de leitura das Escrituras, e hoje nós vamos começar a ler o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo. Nós gravamos ontem o vídeo de introdução a esse livro. Se você não viu, veja, já está aqui no nosso canal algumas informações preciosas que ajudam a gente a entender um pouco o contexto do livro e alguns ensinamentos dele. Então veja, vai ficar aqui no card para você, o card vai ficar aqui para você acessar, ok? Mas hoje nós vamos iniciar a leitura do livro. Então, se você puder, leia comigo. Se não puder, apenas ouça, né? Eu digo isso porque de repente você pode estar fazendo uma caminhada e ouvindo a palavra de Deus, ou fazendo alguma atividade que seja possível você ouvir também, né? Aí põe liga a TV aí no YouTube, enquanto você faz uma bicicleta, enquanto você faz uma faxina. Eu conheço uma menina que trabalha como zeladora, e ela tem um avental com um bolsinho aqui, e ela põe o celular aqui dentro, põe um fone de ouvido, enquanto ela está fazendo as atividades, ela está ouvindo mensagens na palavra de Deus, né? Então você pode fazer isso com os nossos vídeos também, ou qualquer atividade que te permita ouvir, né? Enquanto você executa essa atividade, você vai estar ouvindo a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, não é verdade? Então, deixa essa palavra entrar aí pelos seus ouvidos, subir até a sua mente e descer até ao seu coração. O Espírito Santo se encarrega de levar ela até o coração, com certeza. Então, ou leia comigo, ou ouça com toda atenção. Êxodo capítulo 1, os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Por isso deu aquele número lá de 70 a 76, né? Porque somou a esses 70 José, sua esposa, seus filhos, etc. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Mencionei na introdução que, segundo alguns comentaristas, esse número chegou próximo de 3 milhões de pessoas, né? Muita gente. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva.
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então eles queriam matar os meninos, né? Deixando apenas as meninas com vida, por medo dos hebreus se juntarem com os inimigos deles, caso houvesse uma guerra, né? Os homens normalmente iriam para a guerra, né? E eles temiam, então começaram a escravizar o povo, a colocar carga pesada de trabalho sobre o povo, para que não tivesse ânimo, né, de terem relações íntimas e gerassem filhos. Quando viram que isso não era possível, então ordenaram a morte dos meninos. As parteiras temeram a Deus e não fizeram isso, desobedeceram o Faraó. E é isso que a Bíblia diz, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O nascimento e a educação de Moisés, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a irmã do menino, né, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha que coisa linda. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Providência divina aqui, meus irmãos. Pagar-te-ei o teu salário. A mãe de Moisés ia criar o menino e ainda ia receber por isso, né? Ia criar o próprio filho e ter um salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai.
Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Respondeu elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu a beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual lhe deu à luz um filho, a quem lhe chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. A morte do rei do Egito. Decorrido muitos anos, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Veja como vale a pena orar, vale a pena clamar. Você está triste? Você está infeliz? Você está enfrentando alguma luta, algum problema? Ore, clame a Deus. Deus vai ouvir e certamente vai te socorrer. Vale a pena orar. Vale a pena buscar a Deus em meio às nossas angústias e aflições, medos e incertezas. Vale a pena. Aqueles clamaram, estavam gemendo sob dura servidão, e Deus ouviu o clamor deles. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo capítulo 3 e o último de hoje. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, tudo com letra maiúscula: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. E assim a gente chega ao final da leitura de hoje, né, o primeiro passo nessa caminhada de ler o livro de Êxodo. Obrigado por estar aqui. Deixa aí o seu like e se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Que esta palavra seja alimento para a sua vida, lâmpada para os seus pés e caminhos. Que assim o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.